Hoje eu vou apresentar para vocês uma peça bem interessante, também relacionada à parte de lubrificação, de refrigeração do motor refrigerado a ar, que é um sobrecárter. Esse daqui é um da EMP, código 009142-0. Eu instalei ele uma vez, foi na Kombi da Bianca, tá? Então eu consigo passar um pouco da minha experiência ao mesmo tempo que eu apresento essa peça para vocês. Motor do Fusca, ou da Kombi, ou do Gol BX, ou qualquer motor plano, ele por padrão tem 2,5 litros de capacidade de lubrificante. O que, se a gente for considerar que além de lubrificar o óleo, é o veículo que vai transmitir ou conduzir o calor das partes mais quentes para o motor para as mais frias, a gente considera que é um cárter bem pequeno. Então a ideia do sobrecárter, a gente vai fixar o sobrecárter ali onde iria a tampa do cárter propriamente dita, e a partir daí a gente vai ter um complemento, vamos dizer, de 1,5 litro de óleo a mais à disposição do motor, tá? E aqui embaixo a gente vai montar a tampa do cárter, pode ser a sua tampa original, pode ser aquela tampinha da EMP cromada e assim por diante. Esses furos, essas meia-lua que a gente vê aqui, é justamente para que a gente consiga encaixar, rosquear o sobrecárter nos parafusos, nos prisioneiros que ficam na parte de baixo da carcaça. O detalhe é que esses prisioneiros eles são curtos, planejados simplesmente para receber a tampinha do cárter. Então o conjunto, o kit do sobrecárter, ele vem com esses prisioneiros maiores, tá? E a gente precisa substituir aqueles prisioneiros menores da carcaça pelos maiores para conseguir fazer a fixação da forma correta. Na verdade, esses não são prisioneiros, são parafusos Allen sem cabeça, que é o caso desse daqui. O resto, os mais curtinhos, eles são prisioneiros, tá? Não tem como você colocar uma chave nem de um lado nem do outro. Eu vou chamar a Bianca agora para a gente ir lá no motor que eu preparei na bancada para mostrar para vocês. Então, além desse conjunto de prisioneiros e porcas, a gente tem aqui uma braçadeira e tem 3 extensores do pescador, 3 extensões, tá? E uma de cada diâmetro, a menor, essa daqui, uma intermediária, depende do pescador que você estiver usando, ou a com o diâmetro maior. Independente do modelo que você for usar, essa abraçadeira, ela vem aqui e vai fixar na boca do pescador essa extensão. Porque senão você vai ter esse volume de óleo a mais no motor, mas o teu pescador vai continuar puxando daqui, ou seja, esse óleo de baixo não vai circular. Então quando você coloca a extensão do pescador, o motor vai sempre receber o óleo que está aqui na parte de baixo, que teoricamente ele já circulou pelo motor, acabou voltando aqui por gravidade e teoricamente ele está bem mais fresco, bem numa temperatura inferior, porque aqui a gente tem a peça toda de alumínio e toda aletada para trocar calor embaixo do motor. Bom, basicamente então a ideia é você remover esses prisioneiros mais curtos, colocar esses prisioneiros mais longos, tá? 3 desse lado e 3 na outra metade da carcaça, e aí a gente tem rosca o suficiente aqui na parte de baixo para conseguir colocar aquela porca autotravante. Aqui a outra metade da carcaça, o pescador, ele estaria recolhendo o óleo da parte mais baixa possível do motor, e no caso da montagem do sobrecárter, a gente precisa garantir que essa peça ela fique muito bem presa nessa posição através daquela braçadeira. Tá? E qual foi a dificuldade que eu tive quando eu instalei isso? Por que eu estou falando? Porque eu já passei pela experiência e a intenção do vídeo não é só mostrar uma possibilidade de componente, mas alertar para vocês dos desafios da instalação. Quando a gente instalou para o Fuscatia, quando a gente instalou na Kombi da Bianca, os prisioneiros, eu tive um pouco de dificuldade para retirar e eles estavam em muito bom estado. Tá? Você vai rosquear os novos aqui, com exceção desse prisioneiro. E por que esse prisioneiro eu não consegui tirar? Porque ele tem uma porca autotravante aqui em cima também, que você simplesmente não tem acesso, porque a gente tem essa chapinha aqui, ó, impedindo o acesso. Eu não consegui, pelo menos naquela ocasião, preparar ou arrumar uma ferramenta que entrasse aqui para eu travar a porca
e conseguir soltar esse prisioneiro. Por outro lado, se eu forçasse o prisioneiro e a porca resolvesse ficar na posição, provavelmente depois ela não estaria mais nesse lugar para prender o pescador. No caso da instalação do sobrecárter no Fuscatia, eu abri mão de trocar um dos prisioneiros, tá, e fiz a montagem somente com 5 e não com 6 por conta disso. Agora eu vou montar metade da carcaça provisoriamente ali para vocês entenderem também como é feita a montagem da extensão do pescador. A extensão do pescador vem aqui e a gente precisa usar aquela braçadeira de inox que veio no conjunto para apertar aqui. Essa parte não é difícil, é um pouco trabalhosa, mas você não pensa que você vai fazer com a chave de fenda, porque não vai. Você precisa de uma sextavada e no caso da braçadeira, se eu não me engano, ali a medida é 1/4 ou aproximadamente 6 milímetros. Depois que você trocou os 6 prisioneiros, seria o ideal, ou 5, caso você esteja com o motor montado, tá? Aí você vem com o sobrecárter, vai colocar ele aqui, dessa forma, e vai, obviamente você vai colocar juntas entre o sobrecárter e a carcaça do motor, e somente aqui nessa última parte que vai vir a peneirinha e a tampa do cárter. Então aqui é como se fosse o novo local para você montar a tampinha do cárter, e o pescador ele vai puxar bem aqui da parte inferior do sobrecárter. Superado o desafio da instalação, principalmente se você estiver fazendo a instalação de um sobrecárter no motor montado no carro, e não que seja um projeto igual o que eu acabei de mostrar ali, que você tem condições de atuar na porca que segura o pescador, de colocar um Loctite, um trava-rosca em todos os prisioneiros. Se você superar essa, vamos dizer, a parte da montagem, teu motor vai agradecer muito, porque no lugar de 2,5 litros de óleo, ele vai passar a ter 4 litros, uma capacidade de cárter respeitável, principalmente se você for comparar com um motor mais novo, tá? Isso daí vai ajudar bastante na parte de lubrificação. O óleo vai demorar mais para ser contaminado por algum tipo de partícula ou por uma contaminação química, tá? Você pode inclusive dilatar um pouquinho talvez o prazo de troca de óleo, e com certeza o teu motor vai ter um controle melhor de temperatura, que vai estar sempre dependendo da temperatura externa. Ponto a ser considerado, não vou considerar um ponto negativo, mas uma característica. Ele, além de aumentar a capacidade do cárter, ele vai aumentar a altura do teu cárter em torno de 7 a 8 centímetros. Então, se o teu carro estiver rebaixado, você vai ter que tomar um cuidado dobrado. Você nunca vai querer um sobrecárter batendo numa lombada ou numa pedra, alguma coisa assim, porque o que pode acontecer, você pode prejudicar algum dos prisioneiros da tua carcaça, e aí sim você vai ter que fazer uma boa desmontagem do motor. Então quem tem carro mais rebaixado, ou mesmo Fusca, que tiver com um pneu com uma tala um pouquinho mais baixa, precisa levar isso em consideração. No nosso caso, na nossa experiência, foi só alegria, porque a gente montou na Kombi da Bianca, que era bem alta, e com certeza a capacidade do sobrecárter, o óleo extra que tinha ali, apesar de ter bomba de circulação também na ocasião, igual que a gente mostrou no vídeo da semana passada, a gente percebia, era nítido que a qualidade do óleo ela perdurava por mais tempo em relação se eu tivesse apenas 2,5 litros. O óleo continuava como se fosse novo. Tá joia? Então eu acredito que, dependendo do teu projeto e ciente das limitações, principalmente de espaço que você vai ter embaixo do carro, é uma excelente opção para otimizar a lubrificação e a refrigeração do teu refrigerado a ar. Vai servir em Kombi, vai servir em Itamar, vai servir em Fusca de 1.300 em diante, se for 1.200 não é compatível, pelo menos esse modelo, e vai servir em qualquer motor plano e, por que não, no Gol BX também. Tá joia? Muito obrigado por verem mais esse Minuto Vintage Wagen. Convido vocês a acompanharem, seguirem o Instagram Vintage Wagen Brasil e encontrarem esse sobrecárter e todos os outros itens que muitas vezes são é o sonho de muita gente, aqui no site oficial da Vintage Wagen Brasil. Tá joia? Muito obrigado. Dúvidas ou itens que vocês queiram ver, por favor, postem na descrição do vídeo e até o próximo.